Olá, boa noite. Hoje, excepcionalmente, estamos no YouTube da Jovem Pan News 92,9. Todo mundo com roupa nova. Roupa nova. Roupa nova. Olha aí, né? A experiência antiga, né? Estamos aqui para bater papo, não podíamos deixar de estar aqui nesta reunião. E eu tenho a impressão que todos vão concordar que o prato do dia é o Brasileirão. E eu queria saber a opinião dos senhores já. Começando, primeiro, boa noite de todo mundo. Boa noite. Boa noite, Farias. Luiz Felipe. Boa noite, meu amigo. Tudo bom? E o nosso... Eu posso sentar? Pode ficar à vontade, Deve. Farias. Porque Sinta-se no em último casa, programa viu? eu fiquei meia hora. Não, agora você vai ficar do começo ao fim sentadinho. Sinta-se em casa, viu? Fala, Col, tudo bem? Boa noite, Farias. Tudo em paz? Vamos lá para mais um Camisa 8. A noite promete grandes debates. E o amigo? Tudo bem, amigo? Um abraço Tudo. para você, para todos que nos acompanham. Hoje a gente vai conversar muito aqui, porque tem muito assunto bom pra gente trocar. Eu vou fazer logo a primeira pergunta. Arrocha. Eu gostaria de ter a resposta de cada um, com a participação, evidentemente, dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, né? Internautas também ligados. Né? Exatamente. Eu queria saber a opinião de cada um sobre o comportamento, esse final de semana dos nossos times. Luiz Henrique, o que aconteceu? Fortaleza ganhando o jogo de 2-0. Eu queria saber, na sua opinião, o que faltou para o Fortaleza segurar aqueles 2-0? Olha, Farias, faltou foi, a gente pode dizer, solidez, ser um time mais sólido, na minha opinião. Fez 2-0 no primeiro tempo, teve até oportunidade na primeira etapa de ampliar esse marcador, não fez. Virou para o segundo tempo e aí mudou o panorama do jogo. Aquele Fortaleza da primeira etapa não voltou do vestiário, na minha opinião, deixou o Atlético Mineiro muito solto, muito mais dono da partida, se sentiu mais à vontade. As mudanças do treinador do Atlético Mineiro surtiram mais efeito do que as mudanças executadas não era o Vojvoda, era o seu auxiliar, mas enfim, quem solicita aquelas mudanças é o técnico Vojvoda. Então, as mudanças que ele fez não surtiram efeito e aí o Fortaleza sucumbiu à maior força, ao maior poderio do elenco do Atlético Mineiro. 3-2 de virada, foi péssimo o resultado, porque além da queda do coice, voltou para a lanterna do Campeonato Brasileiro. Se a gente olhar aqui para a Arena Castelão, Ceará e Atlético Goianiense, levante as mãos para o céu, estava ouvindo sua narração com o scratch de ouro do rádio, levante as mãos para o céu, agradeço o pontinho, porque estava mal na partida, jogando pedra na lua, levou um gol, 2 gols anulados pelo VAR, da maneira correta, e quase não empata diante do Atlético Goianiense. Mais uma vez mostrou que o Ceará tem muito o que arrumar. O Marquinhos Santos vai ter muito trabalho para poder colocar esse Ceará aí nos eixos devido à saída do técnico Dorival Júnior. Foi assim que eu analisei Ceará e Fortaleza nesse final de semana. Bruno Balacó, qual é a sua opinião? O que Olha, faltou nesses nossos dois times no final de semana? Olha, foram situações bem diferentes, Farias, nos jogos de Ceará e Fortaleza. No caso do Fortaleza, eu acho que não tem muito outra palavra não, Farias. A gente tem que ser um pouco mais duro, porque a postura do Fortaleza no segundo tempo foi inadmissível. Foi de acovardamento, né? O time se recusou a jogar, se deixou se envolver pela equipe do Atlético, venceu o jogo com tranquilidade por 2-0 e nos 15 minutos finais foi engolido pelo Galo, que sequer estava com força máxima. Eu lembro que você, na sexta-feira, no Jornal da Cidade, falava que uma receita para o Fortaleza vencer o Atlético seria anular o Hulk. Só que o Hulk não estava em campo. Outros 4 jogadores importantes de ataque do Atlético também não estavam em campo. Não estava com o ataque desfigurado, o meio de campo desfigurado, a defesa alguns jogadores titulares, mas o Fortaleza abdicou do jogo. Se envolveu, o Atlético jogando em casa no embalo da torcida, venceu o jogo. Então perdeu o jogo por isso, porque se deixou ser envolvida pela equipe do Atlético, que estava jogando em casa, está brigando no topo da tabela, quer ser campeão, você bem disse, né, também, que é um time que quer lutar pelo bicampeonato e vai lutar até o fim com o Palmeiras. Eu acho que são as duas equipes que chegam mais fortes para tentar o título, e o Fortaleza simplesmente parou de jogar e acabou também tendo uma infelicidade de não saber segurar sequer o empate. Porque se você ganha tá ganhando de 2-0 e deixa o adversário empatar, você tem que pelo menos garantir aquele resultado de empate, e foi na última bola do jogo. 51 minutos com o jogo indo até os 6 de acréscimo. e deixou a vitória escapar. E o Jus achou pouco e ainda foi fazer aquela canelada. Pois é, uma infelicidade e o Ceará aqui? Uma infelicidade do Jussa, que já tem 2 gols contra, que decidiram partidas contra o Fortaleza, né? Contra o Corinthians e agora contra o Galo. Sobre o Ceará, mais uma partida ruim, Farias.
em que ficou no lucro. Concordo com o LHP, eu acho que o Ceará tem que sair no lucro porque não jogou bem, viu o Atlético Goianiense criar várias situações de jogo. Jorginho, para mim, foi o cara da partida, não só pelo gol, mas porque é um jogador de muita habilidade, que nós conhecemos bem. Ele estava no passado aqui no Ceará, não foi muito bem aproveitado, porque disputava a vaga direta com o Vina, mas o Ceará de novo fez uma partida terrível, o ataque não funcionou, e eu acho, Fares, resumindo tudo, que é falta do Mendonça. Eu acho que o Ceará está sentindo falta demais do Steven Mendonça, que por sinal está fazendo aniversário hoje, 30 anos. Nos últimos 3 jogos ele ficou ausente. O Ceará marcou apenas um gol, que foi o do Eric agora, e não venceu. Foram 2 empates e uma derrota. Mendonça dependência? Mendonça dependência, né? Carlos Henrique, e você, qual é a sua opinião? Olha, amigo? Farias, começando pelo jogo do Fortaleza, isso que o Balacó falou é a mais absoluta verdade, cara. Fortaleza foi covarde. Como é que um time tá ganhando de 2-0 e aos 30 minutos do segundo, a partir dos 30 minutos do segundo tempo, toma 3 gols, assim, um em cima do outro. Assim, não tem explicação para o que aconteceu. Parabéns pro Romarinho. O Romarinho jogou muita bola, fez 2 gols muito bonitos, mas o time do Fortaleza não soube segurar o placar. E isso vem acontecendo desde o início do Brasileirão. Você tocou num ponto que eu estava narrando o jogo, né? Prestando atenção a tudo. Quando eu vi a mudança no Fortaleza, Romarinho fez 2 gols. Estava jogando normalmente. Tira o Romarinho. Tira o Moisés, segundo melhor jogador do Fortaleza. Aí eu caí para trás, meu Deus do céu. Foi ali que começou o Fortaleza a desmoronar, como se diz. Né? Pois é, assim... Então eu fiquei assim meio impressionado, o Vojvoda, não sei... Assim, Fares, eu não costumo muito questionar, mesmo eu não concordando, a substituição de treinador, porque assim, é difícil até a gente saber o que é que rola Mas dentro você vai do tirar campo. de claro, campo? Claro, Roberto? eu concordo com você que o Romarinho não precisava sair do Correndo campo. normalmente. Tava jogando muita bola, mas o que eu tô falando é que eu não... A menos que ele tenha pedido para sair. Exatamente, é isso que eu tô te falando. Por isso que eu não costumo questionar a mudança do treinador, porque ali o que tá acontecendo dentro do campo, o cara sabe. Mexe errado? Mexe, mas eu não costumo questionar, mesmo não concordando. Não era para tirar Romarinho, não era para tirar Moisés, mas não se sabe o que aconteceu ali, se os dois pediram para sair, se realmente era um planejamento tirar os dois para realmente fugir de uma lesão, algo do tipo. Mas se eu fosse o Vojvoda, eu digo, sai não, fica aí. Fica aí. Oh. Mas assim, Farias, Mas realmente algo surpresa, né? a se atentar, porque o Fortaleza volta para a lanterna do Campeonato Brasileiro com esse resultado, e o Fortaleza e eu estava lendo uma coisa na internet que eu vi que os últimos estudos que foram feitos, Fortaleza hoje tem 70% de chance de ser rebaixado ao fim da temporada. Eu vejo de outra maneira. Por favor. Eu vejo que a situação é vexatória, Sim, é difícil, sim. mas eu acabei de dizer na televisão que ela não é desesperadora ainda não. Não. Vou explicar por quê. Faltam 24 rodadas. Vezes 3, 72 pontos a serem disputados. O Fortaleza tem 10. Precisa ganhar 35, mais ou menos a metade dos pontos que tem aí à disposição. A metade, Então, a conta é essa, Faria. Só para simplificar, são 24 jogos. Ele precisa de 12 vitórias. Com 12 vitórias, ele garante 100% a permanência. Pronto. Pode escapar com 11, Mas se vencer metade dos Ele jogos, precisa vai ganhar meus 50% dos pontos que tem a disputar. Perfeito. Mas, meus amigos, pelo amor de Deus, olha Sim, agora tem que mudar. Não, o mas aproveitamento. olhe agora para a atual situação. Quantas vitórias o Fortaleza tem na Tem competição? 2, né? Sim, mas nós não podemos nos basear pelo ruim, né? preocupante. Não, Não, Farias, mas assim- a gente... Vamos... Peraí, o Fortaleza não olhar... Fortaleza não foi um grande time até a mexida? Foi. Vamos olhar o que foi feito ano passado. Quando o Fortaleza estava bem, a gente fazia o quê? Projeções. Por que agora que está ruim a gente não vai projetar? Projete. A gente tem que olhar o seguinte... Falta. Não, olha, eu não diria. E eu vou te dizer. Olha, vai eu não ser diria, não quero entrar em hercúleo. cima da sua conversa, não. Mas eu não diria que o Fortaleza está ruim. Porque ele joga bem. Um dia vai chegar, jogar bem e ganhar. E assim, eu concordo plenamente Mas com o que o LHP demorando. fala, Farias. Eu concordo plenamente com o que o LHP fala, porque assim, o Campeonato Brasileiro tem se mostrado extremamente complicado para o Fortaleza. Você pensar, mas tem que conseguir metade dos pontos que tem a disputar.
Pro time do Fortaleza hoje, isso é extremamente complicado, rapaz. Olha, tomando é extremo- tomando por não, base claro. os jogos anteriores. Mas aí a gente tem que tomar por base, Mas a gente eu espera, pelo futebol eu que espero. ele vem jogando, que melhore. Eu espero realmente que o Fortaleza consiga conquistar essa metade desses pontos. Parece que tem alguma peitica que é mais fácil o Fortaleza ganhar do Estudiantes aqui e lá Exatamente. do que ganhar um jogo na Série A do questão Lá Campeonato na terra Brasileiro. do Bruno, tem lá o Petica Uma da Recheca no petica. caminho da Pia. Mas aí, Farias, Da olha beca só, do Ipu, né? é extremamente complicado a gente fazer essas contas, porque é muito difícil você... Chegou um momento que é pro Fortaleza ou ganhar metade dos pontos que tem a disputar ou realmente é rebaixado. E isso é algo a se preocupar. Porque o Fortaleza vem jogando bem na Libertadores, o Fortaleza vem jogando bem, entre aspas, dentro de campo, porque algumas partidas do Fortaleza realmente não tem desempenhado o seu bom futebol, mas a situação está complicada e o Fortaleza precisa o quanto antes sair dessa situação. Esse jogo contra o Atlético, né, Xará? Pelo Sim. amor de Deus, você faz 2-0 Aos num 30 do timaço segundo que é o tempo, cara. 30 Atlético. do segundo Pelo amor tempo. de Ó, Deus. tu tá ganhando de uma seleção. Mas eu pego o jogador responsável pelos 2-0, correndo normalmente, sai E daí. tira. Eu não entendi aquela. Você não, se fosse Sai você, daí. você sairia? Faria, eu fico, saio nada. Saio, Nem- fica não, aqui. aí- Tem que amarrado. fazer que nem o Ganso fez uma vez no Santos, Pô, né? Era Não, o eu Oswaldo de não saio, Oliveira, não. né? Era o Oswaldo de Oliveira. Pois é, mas eu pelejei para entender o que foi que o Romarinho fez ali para ter sido substituído. E o Moisés também. É complicado. Aquelas enfiadas de bola do Moisés, grandes assistências. Eu não entendi, meu amigo Vojvoda. E aí, Faria, só para a gente introduzir o programa de hoje, mudando do lado, né, falando do Ceará, eu fico realmente muito preocupado com o futebol que o Ceará vem desempenhando, porque o time não tem efetividade. O time não tem efetividade. É inadmissível, com 3 jogos, o time fazer um gol. Um gol sequer. Um gol. O time não venceu, o time teve 2 empates foram 3 empates ou são foram 2 empates e 5 uma derrota? jogos que o Ceará não ganha. São 10 jogos invictos. Até aí Não, tudo tô falando bem, com o né? Marquinhos Santos. Tô falando com o Marquinhos Com o Santos. Marquinhos Santos Foram são 2 4 jogos, 4 3 jogos, empates 3 e uma empates e uma derrota. derrota. 3 empates e uma derrota. Tem noção? Em 4 jogos o time fazer um gol. E olha que ele não mudou muito assim. De escalação ele não mudou muita coisa, não. Ele só mudou alguma coisa de posicionamento. Mas coisa no tal. estilo ele Mudou o estilo de jogo. E eu vi demais. muito torcedor reclamando nas redes sociais, Farias, de realmente de os times que o Marquinhos Santos comanda serem equipes sem efetividade. Eu vi 2 aspectos que me chamaram a atenção do jogo do Atlético com o Ceará aqui. Primeiro, foi que praticamente não houve bola rolando. Levantava um jogador com uma pancada aqui na canela, inventava, o outro caía do outro lado. Você sabe o que foi que aconteceu nesse jogo do Ceará contra o Atlético Goianiense? Teve um momento, o LHP, Carlos Henrique, o pessoal que está nos acompanhando, que ficaram 4 jogadores do Atlético Goianiense no chão. Que Um imagina árbitro isso? sem moral A aqui, cera- né, rapaz? Não, assim, a gente já vê 2 assim, já é um absurdo. 4 jogadores do Atlético caídos para forçar a parada do jogo. E a outra cera coisa- nesse jogo atingiu novos níveis. E a assim, outra viu? coisa que eu Se a queria, gente for ver o tempo que eu de bola queria chamar a rolando, atenção, a Quase outra zero. coisa, embora eu não mande nada lá, né? Mas, ô meu querido Vina, joga bola, Vina. Deixe de reclamar. O Vina fez o jogo que o Atlético queria. Ele perdeu 5 minutos fazendo confusão. Era o que o Atlético queria, era confusão. E como você chamou a atenção na transmissão, eu estava bem lhe ouvindo, o árbitro não vai compensar aqueles 5 minutos. Pronto, não vai. Perdeu. O Ceará caiu no jogo do Atlético. E pra você ver, Farias, sem Mendonça e com o Vina em baixa, o Ceará não sai do canto, não. O Ceará precisa desses 2 jogadores. Se não tem um, pelo menos que o outro esteja 98%. Vamos só olhar aqui, Por favor. como é que foi o jogo do Atlético Mineiro com o Fortaleza. Leão sai na frente, mas leva a virada do Galo Mineiro. 3-2 a gente vai ver agora. Logo aos 2 minutos, Romarinho acertou uma bomba, 1-0. Se na sequência Iago Pikachu errou o alvo, Romarinho mostrou que estava mesmo com a pontaria calibrada. Ele chutou cruzado e fez 2-0.
Se essa bola não passasse tirando tinta da trave e o goleiro Everson não saísse nos pés de Pikachu, o desastre para o Galo seria ainda maior. O time mineiro, que pouco produziu no primeiro tempo, demorou a engrenar no segundo. Só aos 30 minutos, Vargas encontrou Rubens livre na área, 2-1. A reação não parou por aí. 11 minutos depois, após nova jogada aérea, Hever empatou a partida. A virada veio nos acréscimos, aos 51 minutos. Vargas escorou para a área e Matheus Jussa, do Fortaleza, jogou para a própria rede. Final, Atlético 3-2. É isso aí, como o técnico Juan Pablo Vojvoda estava suspenso, quem ficou à borda do gramado ali comandando a equipe tricolor diante do Atlético Mineiro foi o auxiliar Gaston Liendo. E a gente vai ouvir agora o que ele disse sobre essa partida aí diante do Galo. La realidad es que estamos en una situación que no es boa, es una situación baja en la tabla. Es verdad lo que dice José, que en muchos partidos jugamos mejor, que merecimos ganar muchas veces y en la tabla de finalizaciones somos entre los primeros times, mas esa no es la realidad en puntos y en puntos es donde a gente tiene que mejorar, comenzar a sacar puntos como sea posible. Hoy era una oportunidad, tuvimos casi 70 minutos el juego 2-0 y no supimos sustentar ou proteger esse resultado. É isso aí, agora o tricolor vai virar a chavinha, né? Trocar o chip, vai para a Libertadores da América. Nesta quinta-feira o Fortaleza recebe o Estudiantes de La Plata da Argentina, aqui na Arena Castelão, 9h30 da noite. Pelo brasileiro, o Leão do PC vai visitar o Coritiba domingo, dia 3, lá no estádio Couto Pereira, 6 horas da noite. Amigos, tá aí, esse é o Fortaleza. Para finalizar o assunto Fortaleza e Atlético, eu acho que o Fortaleza perdeu o jogo nas modificações erradas. Começando pelo Romarinho, né? Que você bem lembrou, era o cara que estava desequilibrando. Acho que ali começou a perder o jogo. Uma série de fatores. Claro. Que fique claro que eu não estou voltando atrás do que eu disse mais cedo, que eu não costumo questionar as substituições, mas realmente o Romarinho não era para ter saído se ele tivesse 100%. Ninguém sabe o que foi que aconteceu, ninguém sabe se ele pediu para sair, ninguém sabe se ele estava mal, se ele estava sentindo dor, ninguém sabe. Mas se eu fosse se ele tivesse 100%, sai não, fica aí. Se ele tivesse 100%, ele era para ter ficado em campo. Farias, vamos fazer aqui um giro de participações e queria aproveitar para chamar todo mundo que está nos acompanhando aqui, que a gente está hoje excepcionalmente no YouTube da Rádio Jovem Pan News Fortaleza, e você já pode participar por lá, mandar sua mensagem e também passar pelo Zap do Camisa 8. Vou pedir mais uma vez para a produção colocar aqui na tela o Zap. É por lá também que a gente vai comunicar na próxima participação aqui os ganhadores da promoção da semana passada, que a gente anunciou aqui uma promoção de ingressos para cinema. Então já temos os 5 vencedores, a produção já fez o sorteio. Na sequência eu anuncio e também divulgo lá nesse grupo do Zap, é por lá que vocês vão entrar em contato para receber. Agora as mensagens, Farias, vamos lá. Flávio Souza diz aqui, grande Flávio Souza, que o LHP conheceu. Souza, gente fina. Tá dizendo aqui, primeiro dá boa noite pra gente, diz, nossos times foram uma vergonha nessa rodada do Brasileirão. E completa dizendo, Marquinhos Santos, não, aqui quem? Igor, aí é o Igor. O Igor, o Flávio também diz aqui, o Ceará não tem padrão de jogo e o Fortaleza fez o segundo tempo para derrubar o técnico. E completa dizendo que o Fortaleza tem sorte porque outros times estão muito longe em pontos. E mandar um grande abraço pro Igor Alcântara, grande Igor Alcântara, ele que é torcedor do Ceará, marido da nossa queridíssima companheira Isis Cidade, a Isis. É o Igor. É o presidente? É o presidente, tá grande Igor, viu? Abraço pra você, Igor, tá sempre nos acompanhando aqui. O Mazoli, nosso companheiro Mazoli do Scratch de Ouro do Rádio, nosso grande operador aqui, comanda tudo aqui no rádio, tá dizendo boa noite, amigos do Camisa 8. E boa noite também pro Darre Mansur, que é um grande seguidor nosso do Twitter, que nos acompanha. Esse último alô eu vou pedir pro LHP dar. Tá certo, aqui. Alice Pontes, minha esposa. Um beijo pra você, meu irmão. Obrigado aí. Tá acompanhando no YouTube. Meus amigos, é o seguinte, vamos dar uma sequência? Por favor. Bora. Vamos aqui, ó, ver que na Arena Castelão o Ceará recebeu o Atlético Goianiense. Vozão suou, meu amigo, mas suou pra arrancar esse empatezinho 1-1. Sapeca na tela. No Castelão, Jorginho abriu o placar para o Atlético Goianiense. Eric, no segundo tempo, empatou. Fim de jogo, Ceará 1, Atlético Goianiense também 1.
E logo após a partida, diante do Atlético Goianiense, o técnico Marquinhos Santos analisou mais um empate do time alvinegro na Série A. Fala aí, Marquito. Um primeiro tempo que ficou muito abaixo, ficamos abaixo, jogamos distante, longe os setores, né, descompactados. E a equipe do Atlético nós sabemos que é uma equipe de muita força, de muita transição e de muita velocidade. E oferecemos a eles essas condições, ainda mais pelo lado direito com o Rainer ali, onde nós sabíamos dessa situação e tentamos anular. Tivemos dificuldade durante o primeiro tempo, né? Infelizmente sofremos o gol e no intervalo tivemos que mexer para que se pudesse reorganizar a equipe taticamente, tecnicamente e mentalmente. E o time dando a resposta no intervalo. Como tu bem colocaste, com poucos treinamentos, né? É uma coisa quando tu acaba sendo adversário dos atletas, outra coisa é você, no dia a dia, principalmente nos jogos, colocando os atletas, conhecendo as características e até no quesito tático e mental, para saber o acervo de conhecimento e a forma como vinha jogando. A gente procurou nesses 3 jogos e meio, vamos colocar isso, manter aquilo que vinha sendo trabalhado, que vinha sendo modelo, mas não tendo, né, ainda essa questão da opção de velocidade dos lados e a perda do Mendonça. A gente tentou e procurou criar ali os jogadores mais técnicos, com o Vina, com o Lima, né? E aí, no intervalo, nós colocamos o Eric para que pudesse voltar a ter um pouquinho mais essa profundidade, algo que está faltando. Então, eu creio que nesse pouco espaço de tempo, a gente, que ainda teremos para treinamento para o jogo de quarta-feira, corrigir algumas coisas, observar esses 4 jogos e agora já colocar o dedo naquilo que eu preciso, naquilo que eu entendo que seja necessário para o time voltar a vencer e voltar a crescer, sem dúvida nenhuma. Farias. Rapidinho, só terminar aqui, por favor, Carlos Henrique. Ó, agora o Ceará vai mudar o chip, né? Sai Série A, entra a Copa Sul-Americana. Mudar o quê? O chip. Não é o chifre não, viu, meu amigo? Não me comprometa. Ó, nesta quarta-feira, nessa quarta-feira, dia 29, o Alvinegro de Porangabuçu vai até a Bolívia, vai encarar o The Strongest a partir das 7h15 da noite. Rapaz, como é o nome aí para me decorar logo? The Strongest. Na próxima rodada do Brasileiro. O The Strongest é o forte. Ou mais forte. O fortão. Tá ouvindo, Marquezinho? Meu amigo. Vixe, Maria. Aliás, o Marquezinho mandou aqui a mensagem. Quando terminar, eu vou ler. Só terminar aqui, ó. Posso ler a mensagem dele, né? Então, quarta-feira é Copa Sul-Americana contra o The Strongest da Bolívia, fora de casa, pelo Brasileirão Internacional, sábado, 7 da noite, aqui na Arena Castelão. Detalhe aqui, Farias e amigos, olha só aqui esses números do Ceará. Manutenção da invencibilidade no Brasileirão, beleza, 10 jogos. Como mandante na Série A, 6 jogos, 4 empates, Flamengo, Coritiba, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, 2 derrotas, Botafogo e Bragantino. Gols marcados, 2. Gols sofridos, 8. Aproveitamento, 22,2%. Dois detalhes dessa questão. Primeiro, pior mandante da Série A de todos. E segundo, o único time que não venceu em casa. E como é que pode, com esses números, você querer brigar por alguma coisa lá em cima? Posso dizer? Vai. Responder aqui o Marquezinho. Manda. Por causa das brigas do atual capitão do time, que é o senhor Vina, fazendo o jogo do adversário. Pelo amor de Deus, entenda que não adianta você querer brigar com o árbitro, avançar em cima. Ele não muda de opinião. Não muda. Só quando ele vai no VAR. Pode fazer algum gesto assim, tal, de que não gostou, para ver se ele... Ou dar um cartão, né? Mas que ele vai mudar Cartãozado. porque você vai lá em cima dele. Você marcou isso errado. Não, pelo amor de Não Deus. adianta. Faça mais isso não. Porque estão fazendo o jogo do adversário. Agora, Ô, o Carlos Farias, quer falar alguma coisa. Farias, assim, como é que você, depois de 4 jogos, que você vai começar a fazer alguma mudança, cara? Foi o que o Marquinhos disse. Eu vou analisar esses 4 jogos e vou a partir de agora fazer mudança. Não deu pra notar as deficiências que o Ceará tem desde que ele assumiu? Assim, não é querendo ser chato, mas 4 jogos, em 2 já dava pra você notar alguma coisa. No primeiro já dava, mas em 2 já dava pra você notar alguma coisa pra tentar mudar alguma coisa, Agora, cara. o estilo, a maneira do Ceará jogar, ele já mudou muito, quer dizer... Mudou, mas- mudou, mas foi pra pior. Mas o que eu tô falando é mudar. Porque Mudar não é pra mudar pra pior, não, aquele cara. negócio de pegar o bonde andando. Ele pegou o bonde andando, aí quis vencer de uma vez, Mas, Farias, né? desculpa, E o não é negócio justificativa não isso aí. O bonde andando não é justificativa pro Ceará cair tanto de produção do jeito Mas que ele tá, não pode mudar de uma vez, ele não pode frear de uma Claro, vez, como ele não fez tô dizendo ontem. isso, mas
nesses 4 jogos, O time estagnou Pois ou é. até caiu. na metade inclusive. disso o Marquinhos já tinha que ter um diagnóstico. Ele regrediu. Acho que sim. Ele regrediu Acho a que produção do regrediu. Ceará. Assim, não estou dizendo que a responsabilidade é exclusivamente dele. Ele não entra em campo. Mas ele tem uma boa parcela de culpa nisso aí, porque o Ceará realmente parou de fazer gol, parou de vencer e parou de jogar. Aí ele bota São 4 jogos, ele, um gol, ele colocou um gol. o Matheus Peixoto. Matheus Peixoto, e na entrevista coletiva disse que o cara não está em 100% da sua forma física. mano. E cara, Escancarou me diga a que falta de forma dele. Pronto, me Jogador diga aqui uma escancarou. coisa, como é que tu bota o cara de titular e depois que não tira, e depois tu vai pra coletiva e diz assim, Então não, não ele não bota, tá né? bem ali fisicamente. Então não bota, né? Pelo amor de Deus. O Ceará, Pecou aí a também. informação que a gente tem oficial sobre o centroavante do Ceará é que com aquele menino do Internacional, como é o- Thiago Galhardo. Esquece esse. Thiago Hã? Esquece. O Thiago Galhardo, procurador do Thiago Galhardo, Ceará, tá tudo resolvido. Mas já não está resolvido com o Internacional. O Internacional está Pois é, esperando agora, ele aí agora, caberia o- depois das férias, retornar para se reapresentar e jogar com a camisa do Colorado. Agora, Babau. sobre o Matheus Peixoto, é interessante que diz aqui o Luiz Ribeiro, que está indignado com alguma dessas contratações, porque o Ceará, se a gente pensar na... Mas nós falamos aqui Nós no falamos camisa desde o 8. começo, e Eu Dentinho dentro do também. camisa 8, O que, é que eu você pelo... falou do Dentinho, você lembra? Era um perna de pau que tava vindo lá da Ucrânia. 10 anos e jogando 10 na anos Ucrânia. na Ucrânia. Quantos gols ele fez 3 lá? por ano. 3 por ano. Vai ser resolver o camisa problema do 9. Ceará com Não essa vai média? resolver, não vai resolver. Triste, Não vai. triste. E o Matheus Peixoto, segunda divisão do futebol da Ucrânia. A primeira já não é essas Eu coisas. não- olha, A eu não segunda, estou então, aqui para defender o Ceará e atacar o outro ou vice-versa. Não estou. Mas o Ceará cometeu esses enganos, esses equívocos aí que vocês estão frisando. E o Fortaleza com o Silvio Pacheco. O Silvio Romero, mas né? o Silvio Romero... O Silvio Romero, não foi disseram, contratado pra ficar no não banco. disseram Mas para peraí, o Silvio mas Romero peraí. que tem água para lavar a roupa. Mas peraí... Ele não quer sujar a Mas roupa. ele, pelo menos, você não pode dizer, ele resolveu na Libertadores. Sim. Ele entra na Libertadores e resolve. Vamos olhar aqui, o Dentinho resolveu na Sul-Americana. ele O fez Matheus Peixoto contribuir resolveu com a na- eliminação Na Copa do Nordeste Brasil. perdeu o pênalti. É, na Então, Copa pronto. do Nordeste. Pelo menos ele não está jogando a contento, mas quando entra, resolve. E resolveu na Libertadores. Quem? O Silvio Romero. Romero. Mas eu tô Agora, falando- o Ceará me contrata. Como é que eu duas resolvo? Dentinho e grandes- Matheus Peixoto. Duas As soluções para o ataque. Foi. As duas soluções para o ataque. Os dois do futebol da Ucrânia. E o Mas no retorno até Campeonato agora? Brasileiro, para o Zero, investimento que o Fortaleza fez em Zero. termos de Campeonato Brasileiro, tem sido um Maria, vexame. mas você Um sabe qual é a vexame. indignação Tem do razão. O homem não, torcedor? não disputa uma bola. Ó, olha, veja só a indignação do torcedor. O Luiz Ribeiro tá dizendo aqui, esses caras vêm pra cá só pra ganhar dinheiro e menos jogar. Dentinho, Matheus Peixoto e ainda tem o Zé Roberto, que ele cita aqui que tá perdendo gol. Outra decepção. Outra decepção. Ele fez o gol na estreia dele, no mesmo jogo perdeu um pênalti contra o Sergipe. Foi. Parecia que podia ser um cara pra ser o centroavante do Ceará e nada. Depois daí não vingou e é mais reserva que titular hoje em dia. Quem ainda conseguiu dar um pequeno retorno pro Ceará no ataque, logo ele foi o Clebão, que ainda teve uma sequência de jogos que ele conseguiu marcar gols importantes, inclusive fez o gol da vitória no Clássico Rei. Do primeiro jogo do Brasileirão foi 1-0, gol do Kleber. Me permita mandar um abraço aqui, ó, o Thiago Batista. Alô, aí, mano, manda um alô pro grupo dos motoristas Velozes e Furiosos, Vixe, Maria. levando e trazendo passageiros com segurança. Rapaz, que massa, ó, é veloz e furioso, mas com Imagina um segurança. passageiro dentro de um carro de Thiago Velozes e Batista, Furiosos. um abraço pra Transportando você, com meu irmão. segurança. Mas dirija Transportando com com cuidado, segurança. dirija com cuidado. Fecha aí a E televisão. sem ser furioso, amigo. Rapaz, eu vou te falar. Aí um abraço também pro Flávio Souza, que complementa aqui dizendo que quer uma camisa do camisa 8. Ele diz, quero minha camisa 8. GG, essa camisa tá show. O pessoal, Ó, pelo visto, aprovou a Tem camisa uma nova. mais bonita ainda. É essa azul. é a É ou não é? surpresa, Azul né? tá ó? linda, azul tá linda. A gente tá com a nova camisa que tem essa nova identidade Próxima visual do segunda, camisa ela vem 8. todo mundo de azulzinho. Próxima semana, mais uma camisa. Aí depois a gente define qual que a gente vai ficar, se é com a azul ou com a branca. É muita surpresa, viu? Graças a Deus. É isso aí. Meus amigos, vamos ver gol. Bora Bora na lá, rede. boa bola. 14ª rodada, tivemos aí 2 jogos finalizados sem gols. Um foi o confronto entre Corinthians e Santos, disputado na Arena Itaquera, e o outro 0-0 foi na partida entre São Paulo e Juventude. O jogo foi no Morumbi. Nos outros jogos, a rede balançou, meu amigo, balançou pra valer. Sapeca na telinha. A rodada começou na sexta-feira, quando o Internacional recebeu o Curitiba. Tyson abriu o placar para o Colorado. Edenilson fez o segundo.
E Alemão fechou o placar. Internacional 3, Curitiba 0. No sábado, o Atlético Paranaense amassou o RB Bragantino. Eric fez o primeiro do Furacão. 10 minutos depois, Orejuela fez o segundo. Rômulo marcou o terceiro e ainda estava com 22 do primeiro tempo. Na segunda etapa, Hugo Moura fez mais um, não perca a conta, foi o quarto. Alejandro descontou para o RB Bragantino e Lucas Evangelista de pênalti fechou a conta. Atlético Paranaense 4, RB Bragantino 2. No Maracanã, o Flamengo saiu na frente do América Mineiro com Gabigol. No segundo tempo, Arrascaeta fez o segundo. E Marinho encerrou o show. Flamengo 3, América Mineiro 0. Em Itaquera, Corinthians e Santos ficaram no 0-0. O Timão teve a chance de encostar no líder Palmeiras, mas manteve a distância de 3 pontos. O Santos se distanciou do G6. Na ressacada, o Avaí abriu o placar contra o líder Palmeiras com Bissoli, de pênalti. Gustavo Scarpa, no segundo tempo, empatou. Rony, pouco depois, virou a partida. E Jean-Pierre, num belo gol de falta, empatou. E ficou assim, Avaí 2, Palmeiras, ainda líder, também 2. No Nilton Santos, Manuel marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Botafogo. Fluminense agora no G6 1, Botafogo 0. Em Goiânia, o Goiás venceu mais uma. Pedro Raul fez o gol da vitória contra o Cuiabá. Goiás 1, Cuiabá 0. No Morumbi, São Paulo e Juventude ficaram no 0-0. Ruim para o tricolor, que viu o G6 abrir distância, e pior para o Juventude, que passa mais uma rodada na lanterna do campeonato. Ó, a gente vai colocar agora aí na tela a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Nessa primeira página... Isso, rapaz. Pode virar, Nessa primeira página é a turma que está lá em cima. Então eu vou ler aqui, ó. Palmeiras, 29 pontos. Corinthians é o segundo colocado, tem 26. Atlético Paranaense com 24, seguido também do Internacional, que também tem 24. Assim como que joga agora a próxima partida aqui. Isso, assim como o Atlético Mineiro, que tem 24, o quinto colocado. Na sequência, Fluminense, Santos, São Paulo, Flamengo já é nono colocado, tem 18 pontos. Assim como, olha aí o Botafogo, meu Quem amigo. diria, viu? 18 pontos, fecha ali o G10. Na outra página, vamos colocar agora a página 2, por favor. Tá aí, ó, página 2 para nós. Então, temos com Avaí, 18 pontos, assim como o Bragantino, 12º colocado, também 18 pontos. Atlético Goianiense, que empatou com o Ceará, tem 17 pontos, assim como Goiás, 14º colocado, que também tem 17. O Ceará tem 17 pontos, é o 15º. Coritiba, 16º com 15 pontos. E aí vem a turma que está no Z4. América Mineiro tem 15, Cuiabá tem 13, Juventude 11. E o Fortaleza, segurando a lanterninha, tem 10 pontos. Essa é a classificação atual do Campeonato Brasileiro da Série A, amigos. Tá difícil, viu, Farias? Você vê aí que o Ceará, se continuar do jeito que tá, se empatar, até se empatar de novo, que é o que o time mais tem feito. O Ceará é o recordista de empates. É isolado o time que mais empatou no campeonato. 8 jogos empatados. Se empatar de novo, corre o risco de cair para o Dos Z4. 24 jogos, ele tem que ganhar 10. Né? Por a conta é essa, para poder garantir a permanência. Ganhar 10, A situação é difícil, né, Farias? A gente olha a tabela do Campeonato Brasileiro nesse momento e vê Ceará e Fortaleza ali na parte de baixo. Mudando um pouquinho. Vamos dar uma paradinha no Ferroviário. Ferroviário Aliás, perdeu não mais- vou falar em derrota do Ferroviário, não. Ferroviário perdeu Vamos falar mais na vitória do Floresta. Floresta. Vamos enaltecer o que também é time cearense, né? Venceu 2-0, sapecou aí mais uma derrota para cima do Ferroviário. Eu vou te falar, Floresta deixou a zona de rebaixamento, 14º colocado, tem 14 pontos. Já o Tubarão da Barra, com 12, é o 15º. Periga entrar na zona de rebaixamento, hein? Se tropeçar mais uma. O que é uma pena, viu? O que acontece com o Ferroviário, na visão de vocês? O que você acha, Casimiro? Ô, Farias, eu acho, assim, é difícil até a gente explicar, porque nos últimos anos, o Ferroviário vem bem na primeira fase da série, na primeira parte da Série C, Depois e cai de uma forma absurda de rendimento da metade pra frente dessa primeira etapa. Só que esse ano tá se superando. não? Esse ano foi pesado, porque assim, trocou de treinador 2 vezes durante a Série C? Foi duas, né? Foi 2 trocas já. Trocou de treinador 2 vezes e aí não melhora, não apresenta nenhuma melhora, tá brigando a entrar na zona de rebaixamento, o que é algo extremamente complicado para os planejamentos da O diretoria fato coral. dele mexer demais atrapalha? Atrapalha demais, porque é outra filosofia, outro encaixe.
Quanto mais trocar, mais vai piorar a situação. E assim, a batata do Sidney, se o time não começar a reagir, Já tá em assando. banho-maria. Já viu? está em banho-maria porque mais uma derrota do Ferroviário, o time vai para o Z4, é uma sequência de jogos sem vitória. Porque ele já vinha com o Roberto Fonseca de várias derrotas seguidas. Chegou o Sidney, 2 derrotas seguidas. E de fato, foi outro time que foi envolvido, né? O Floresta no segundo tempo deitou e rolou, venceu por 2-0 com propriedade. E o que eu acho mais bacana do Floresta foi a volta por cima desse time. Que no início da semana, jogando segunda-feira, no horário aqui do programa, estava jogando com volta redonda no PV, tinha tudo para ganhar o jogo. Teve um pênalti ali aos 44 do segundo tempo, que o Fábio Alves esteve aqui com a gente, sentou aqui com a gente do Floresta, né, que fez aquele golaço contra o Vitória, isolou a bola, bateu muito mal o pênalti. Mas fez uma partidação ontem e foi determinante para essa vitória do Floresta, que se a gente lamenta pelo Ferroviário, a gente comemora pelo Floresta, porque o risco de rebaixamento que o time vivia era muito forte. Porque estava várias rodadas, Fares, que o Floresta estava figurando no Z4. Agora já respirou. Já está sonhando com vaga no G8, que passa para a segunda fase. Você lembrar que trocou de técnico, né? O técnico da o Série C Leston saiu o Ricardo Drubs, que entrou o Leston Júnior, que foi o treinador da Série C do ano passado. É bom lembrar disso, um treinador extremamente experiente, que conhece muito bem a competição. E conhece o elenco também. E conhecia o elenco, boa parte do elenco foi montada por ele. Então isso facilita muito esse aumento de rendimento do Aqui Floresta. a gente ainda vai falar, Fares, de Série C do Campeonato Brasileiro, porque o Atlético Cearense, ó, até que pressionou, mas ficou no empate em 0-0 com o Ipiranga lá do Rio Grande do Sul. Jogo disputado no estádio Domingão, ali em Horizonte. Com esse resultado, a equipe cearense permanece na lanterna do campeonato da Série C com 10 pontos ganhos, mas agora é o penúltimo, né? Na classificação do Grupo A, após a derrota do Brasil de Pelotas. Com isso, o time gaúcho é que tá lá na lanterninha, porque perdeu para o Paysandu e aí sim caiu para a última posição. Próximo adversário do Atlético Cearense na Série C do Campeonato Brasileiro é o Mirassol. O jogo é domingo, dia 3 de julho, meu amigo. O ano tá voando, Série C pegando fogo. E eu vou te falar, viu? Essa Série C é difícil. Quando fizer o retorno ali, se o Ferroviário, Floresta e o Atlético Cearense não abrirem do olho, olha, vão ficar para trás. Complica, né, Farias? A situação complica. Tem que... Lá no caso do Crateús, lá em Crateús e no Ipu, tem um dito popular que diz: pedra que muito rola não pega lodo. Aí, mexer demais é um negócio totalmente errado. Lá em Crateús eu ouvi a vida inteira esse ditado, viu, Farias? Como? Lá em Crateús eu ouvi a vida inteira esse ditado da pedra, viu? Nossa. Ó, tem Série D do Campeonato Brasileiro pega também. Tem Série D. Vamos falar aqui de Série D, ó, porque a gente tem 3 times disputando aí a quartona, né? Não tem ninguém na B, né? Não. Pacajus empatou em 1-1 com o Motoclube lá do Maranhão. O jogo foi no estádio Niozinho Santos. Com esse resultado, o Índio aqui da região metropolitana chegou aos 16 pontos e é o 4º colocado do grupo A2. Já no grupo A3, meu Deus do céu, não aguento mais noticiar isso. O Crato perdeu mais uma. Souza da Paraíba venceu por 1-0. O time do Cariri segue na lanterna, 8º colocado com 5 pontos ganhos. Já o Icasa só joga pela 11ª rodada nesta quarta-feira, dia 29, quando enfrenta o São Paulo Cristal fora de casa. Meu amigo, o que há com esse Crato? Rapaz, o Crato acho que tá na vibe do Campeonato Cearense. Só pode. Tá reverberando aí do lance. O que é que aconteceu com ele depois daquela confusão O Cratinho toda? de açúcar, meu amigo. Nada Não teve definição ainda não, né? Não foi batido o martelo, tá suspenso, assim, ficou suspenso do campeonato, mas assim, os resultados foram mantidos, foi rebaixado, apenas isso. Foi rebaixado, mas e ainda tem muita água pra rolar nessa questão do Campeonato Tem Cearense. porque tem, inclusive, questões de rebaixamento. Isso, tem gente que pode querendo ter mudar reviravolta. rebaixamento. E ele não reclamou nada, ele aceitou tudo Por normalmente. enquanto, Farias, não, a defesa do Crato não tem sido muito efetiva para buscar uma reversão das penas. Farias, eu não sou muito de julgar não, mas se as provas provam, São cabais, né? desculpa ser redundante, mas se as provas provam que Eu tá errado... concordei com tudo, só que o que eu aprendi na minha faculdade de Direito, da Universidade Federal do Ceará, é que o processo andando, você não pode, antes de concluir, sentenciar. Foi isso que o TJDF fez e foi o grande pecado. E foi o que o STJD falou, ó, o que vocês fizeram aí foi uma bagunça. Não pode. O que vocês fizeram comprometeu, inclusive, o andamento do campeonato. E ainda mandou instalar uma inspeção. Apura, o TJDF. delegado, no processo o delegado apura,
depois da conclusão dele, faz o relatório, manda para o Ministério Público denuncia ou não. Não fizeram nada disso, antes de qualquer coisa, suspenderam logo, lascaram o pobre do Crato. Aí eu não entendo. Aí o pobrezinho do Crato tá apanhando aí até agora, tá nessa Série D, já jogou não sei quantas partidas, não ganhou só uma, só perde, no máximo tem para ter 5 pontos, uma vitória e 2 empates. Acabou, Tá o pobrezinho do cumprindo Cratinho tabela, né? tá cumprindo tabela, cumprindo tabela. que eu vou te falar, situação complicadíssima do time lá do Cariri. Agora o Icasa surpreende porque no grupo A3 ele tá com brigando chance forte. de classificação O para a próxima Icasa tem fase. chances reais de passar. Isso, e Se o ganhar agora, Pacajus passa. também, no grupo A2, também tem condições de avançar. Desses três, Farias, o Crato é saco de pancada e Pacajus e Icasa podem ir para a segunda fase. Só que a pontuação ali do Crato e do Pacajus e do Icasa complica um pouco, porque os concorrentes também estão com a pontuação parelha. Tá bem parelho, tá então, equilibrado. só classificam Me diga uma 4. coisa, o Fortaleza complica. pega o Estudiantes de La Plata aqui, Isso. quinta-feira. Vocês acham que a torcida vai em massa ver esse jogo? Eu acho. Vai. Eu acho. É jogo pra lotar o Castelão. Esquece Série A. É o jogo mais importante da história do Fortaleza, eu digo, vou mais, do futebol cearense. Sim. Porque você está na Libertadores, oitavas de final, diante de um clube argentino jogando em casa. Pô, eu não me lembro, me ajudem aqui, rapidinho. Não, tem não. Tem algum jogo mais importante que esse Não na tem. história do nosso E futebol? Farias, o que a gente pode sentir, Peso. o que a gente pode sentir de torcedor é realmente isso, né? Os torcedores viram a chave. Eu conversei com alguns torcedores O apoio, e realmente né? tem muita gente ansiosa para esse jogo contra o Estudiantes. Tem muita gente que já fez check-in, já tá no clima do jogo. Segunda-feira o jogo só é quinta, mas hoje, segunda-feira, já tem gente no clima. Muita gente ansiosa para ver esse time em campo. Para ver o Eu comportamento também. desse time, Eu também. Farias. Imagine um time completamente bipolar, Sim. que joga a Série A do Campeonato Brasileiro, não consegue ganhar, não consegue deslanchar. Aí você olha para a Libertadores, é um time em ascensão. Imagina. E se você pergunta um palpite, eu digo logo, acho que o Fortaleza ganha esse jogo. Eu também acho. Pode não dar 3, 4-0, mas 1 ou 2 a 0 Mas ele eu leva. também acho. Se não tirarem de campo os melhores jogadores. Não, concordo também. O Romero é um que a gente tem que... Esse jogo, Farias, É é jogo- Pikachu, é jogo pro Romero. Romero e mais 9. E o Romarinho. E Romarinho. Mas o Romero Ei, tem que estar. É a alma e dele. uma noite E ele inspirada de conhece Boeck. bem o Estudiantes. Tem esse detalhe, né, LHP? é verdade. Ele é Agora cria lá sim, do futebol é, argentino. eu- Ele sabe lidar com o jogo independente. Eu fico curioso para ver um Estudiantes. ataque com Romero, Moisés Moisés e e Pikachu. Romarinho. O Ah, Romero, Romarinho. Moisés- resolvendo jogar. Romero, Romarinho e Pikachu. E o Pikachu ali na armação. Pronto. E Romero, o Pikachu Romarinho e chegando Pikachu. como elemento surpresa. Esse quarteto, né? Esse quarteto. Isso aí. Ó, Moisés, Romero, Romarinho e Pikachu. Pikachu. Esse quarteto, Farias. Esse acho que é o Sem quarteto dúvida, que o torcedor sem dúvida. sonha. E uma noite inspirada de Marcelo Boeck, eu acredito que o Fortaleza tem tudo para escrever seu nome na história nesse jogo de quinta-feira aqui. E o Estudiantes é um timaço, viu? É um time que fez uma primeira fase espetacular, foi líder do seu grupo, é um time de camisa pesada, já foi campeão de Libertadores. Em tese, ele é o favorito pelo peso da camisa e por jogar em casa, o jogo da volta, mas o Fortaleza pode surpreender. Eu acho que tem tudo para surpreender. Assim como o Ceará tem tudo para surpreender contra o O The Strongest. Aí Strongest o lá Ceará já eu acho favorito contra o The Strong. lá na Bolívia. Ele vai de avião particular. Vai de avião fretado, estão levando De até novo. tubo de oxigênio, gastaram 1 Pois é. milhão e 300 mil Eles vão reais chegar no dia do pra jogo, Farias. para ida e volta. Farias, mais vale o investimento, Farias. Porque ele conseguindo fazer... Olha, que ele perca de 1 a 0. Esse jogo da volta aqui, meu amigo, eu aposto as fichas no Vozão. Não tem perigo. A não ser que o Marquinhos Santos invente, vai fazer da roda um giral. Eu já não aposto todas as fichas por conta dessa decadência com o Marquinhos Santos. Eu, não tô dizendo que o Ceará vai perder, pelo Nosso amor de Deus. futebol mudou Eu não tô muito, agora lembro há não, pouco pelo tempo amor de atrás, Deus. Eu não tô nosso agora time não, de- mas- de Mas, caminhão cara, misto. Sabe mais que é caminhão misto? A metade de a metade de carga, a metade passageiro. Não, mas assim, caminhão mas misto assim, Agora vou de avião Mas, assim, particular, rapaz. pro torcedor, Voo fretado. pro torcedor fica aquela questão realmente de muita apreensão, porque o time caiu de forma vertiginosa no Campeonato Brasileiro com o Marquinhos Santos. Como é que vem esse time pra Sul-Americana? Eu acho que o Ceará tem tudo pra ganhar, desde que o Marquinhos Santos não invente. Talvez a virada de chavinha ela não é tão eficiente no Isso. Ceará quanto Como no era, Fortaleza. e como era com o Dorival Júnior. É verdade. Entendeu? Também concordo com você. Rapidinho aqui, antes da gente fechar futebol, só falar de duas notícias aqui de dois esportes diferentes que envolveram o cearense. Eu vou falar primeiro aqui do surf, é a oitava etapa do circuito mundial que está acontecendo no Rio de Janeiro, na praia de Saquarema. Meu amigo litoral ali
Fluminense, hoje, pela terceira fase do evento, tivemos um confronto entre nordestinos. O brasiliense radicado aqui no Ceará, Michel Rodrigues, encarou ninguém menos do que o potiguar Ítalo Ferreira, que é campeão mundial de surf e também campeão olímpico. Depois de 35 minutos de confronto, o Ítalo Ferreira, o potiguar, venceu a disputa e eliminou o Michael Rodrigues dessa etapa do circuito mundial. Mas tem um detalhe importante, o Brasil, pela primeira vez na história, está colocando 4 atletas na fase semifinal de uma etapa do circuito mundial de surf, ou seja, um campeão certamente será aqui do Brasil, porque não tem para onde correr, nós temos aí todo mundo aqui do Brasil. E vamos falar agora de tênis, porque o cearense tenista Thiago Monteiro, número 89 do ranking, número 1 do Brasil, foi eliminado hoje da primeira rodada do torneio de Wimbledon. O carrasco do nosso representante foi o espanhol Jaume Munar, que é o número 71 do ranking mundial. O placar da partida foi 3-0, com parciais de 6-2, 6-4 e 7-5 para o espanhol. Munar precisou ali de 2 horas de partida no máximo para poder ali eliminar o nosso representante da chave principal do torneio lá de Wimbledon. Pela primeira vez, a melhor participação do Thiago Monteiro foi em 2017, quando ele conseguiu uma vitória na grama do All England Club. Foi só em 2017. De lá para cá, nada mais. Na próxima semana, Thiago Monteiro vai disputar aí o ATP 125 em Salzburgo, lá na Áustria, meu amigo. Atualizando aí cearenses Pelo mundo, né? Cearense pelo mundo. Eu queria só, antes que o Carlos Henrique desse o recado final, anunciar aqui os 5 vencedores da promoção dos ingressos, que a gente vai entrar em contato na sequência pelo Zap Zap. Alô, produção, por favor, coloca na tela o Zap Zap do Camisa 8, porque é por lá que a gente vai entrar em contato com os vencedores. Eu vou anunciar o nome dos perfis, porque a promoção foi pelo Instagram. Então, quem postou no Instagram, a gente gravou, fez o sorteio aqui, a produção, os 5 vencedores. O primeiro, Tayane _Pamela_, primeiro vencedor. Segundo vencedor, Moisés _Benavenuto. Terceiro, Rosa MSPFS. Quarto ganhador, José SPFS. Jope, é JOPESPFS. E o último, João Clairton 88. São 5 vencedores. A gente vai entrar em contato, vocês podem procurar a gente no Zap Zap do Camisa 8, que a gente avisa como vocês fazem para ganhar as cortesias aqui do Camisa 8. Parabéns e até a próxima semana. Carlos Henrique, recado final. É isso, galera. É esperar, né? 2 jogos importantes nesse meio de semana. Farias e amigos. Ceará joga contra o The Strongest e o Fortaleza recebe o Estudiantes. É aquela virada de chave que a gente tem que ter realmente para as competições internacionais. E torcer por um bom resultado, porque vai que esse bom resultado reflete no Campeonato Brasileiro. Eu torço muito para isso, porque para essa virada de chave, tanto na Liberta quanto na Sul-Americana, ela seja uma virada de chave também para o Campeonato Brasileiro. Ela ajude os times a se motivarem e conseguirem bons resultados, porque a gente não quer ver esses nossos times, nem Ceará nem Fortaleza, nessa parte de baixo da tabela, não. Eu também. Eu vou apostar aqui minhas fichas em Ceará e Fortaleza nesse meio de semana, competições internacionais. Apesar desse Campeonato Brasileiro da Série A, a gente está vendo aí as duas equipes não tão regulares, mas eu acho que nessa competição internacional, Ceará terminou a primeira fase ali invicto, uma coisa histórica. Eu acredito que vai manter esse padrão aí para essa segunda fase, oitavas de final. E o Fortaleza, na Libertadores, surpreendeu na reta final, e eu também acredito que, jogando em casa diante do seu torcedor, o Vojvoda voltando ali à área técnica, tem tudo para poder fazer um bom resultado para o jogo da volta lá na Argentina, Farias. Eu acho que no Campeonato Brasileiro são 72 pontos ainda que estão em disputas, e eu acho que tem muita água ainda para correr por debaixo da ponte. Eu continuo esperançoso. Que assim seja. Vamos aguardar, né? Que assim seja. Tomara. Vamos lá? Sendo assim tão otimista quanto o Farias, a gente vai se encerrando. Vamos agora, acabando por hoje. eu lembro do Sérgio Pinheiro. Eu acredito. Eu acredito. Isso aí. Até a próxima segunda, Até a próxima, um abraço. Um abraço. Camisa azul na próxima segunda. Camisa azul, hein? Spoiler.